Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre WH questions. WH questions. Nós vamos aprender algumas palavras que são utilizadas para iniciar perguntas em inglês e a maioria delas começa com essas letrinhas WH. Primeira palavra que vamos aprender hoje é what. What significa qual, quais ou o que. Por exemplo, what is your occupation? What is your occupation? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? Né? Segundo exemplo, what is a resume? What is a resume? What is a resume significa o que é um currículo. Né? Então, what significa qual, quais e o que. Agora, quando eu digo what about significa que tal. Então, eu posso dizer what about going to the theater? What about going to the theater? Significa que tal irmos ao teatro? Ok? Agora, quando eu digo what, e aí eu pergunto sobre um lugar, sobre uma pessoa, e digo like no final, essa expressão what, like, ela é usada para perguntar sobre as características, os aspectos físicos, psicológicos, geográficos de uma pessoa, de um lugar, tá? Então, quando eu digo what is São Paulo like, significa como é São Paulo, né? Se eu pergunto, what is your father like? Eu estou perguntando, como é seu pai? Ok? Então, what like é quando você quer perguntar as características, os aspectos de alguém ou de algum lugar. Muito bem. Agora observe essa outra palavrinha, which. Which significa qual, quais e o que, igual what. A diferença é que o which é usado quando se solicita uma escolha entre duas ou mais coisas, entre dois ou mais elementos. Exemplo: which is his favorite sport? Qual é o esporte favorito dele? Tênis, futebol ou basquete? Tênis, soccer ou basquetebol? Então você percebe que eu estou fazendo aí, eu estou dando aí as opções, né? Então quando você dá, né, duas ou mais opções ali para a pessoa escolher, você não usa o what, você usa o which. Segundo exemplo, which is more difficult? Qual é o mais difícil? English ou português? English or Portuguese? Ok? Duas opções, né? Agora veja essa outra palavrinha. Where. Where. Where significa onde. Então eu posso perguntar: where were? Onde estavam? They going to? Eles indo. Onde estavam eles indo, né? Para onde eles estavam indo, né? Então o pra é esse to no final, tá? Então em inglês coloca o to no final. Where were they going to? Para onde eles estavam indo? A gente coloca no início, né? O para onde eles estavam indo. E em inglês eles colocam no final. Próxima palavrinha, when. Quando? When was she born? Quando ela nasceu? Né? When was she born? Quando ela nasceu? Né? Ok? Próxima palavrinha que indica pergunta, who. Tá? Who significa quem. E who só é usado como sujeito da oração. Ok? Então, tem que estar realizando a ação. Ok? Então, quando eu digo who are you? Quem é você? Né? Agora, whom. Whom também significa quem, mas whom é usado apenas como objeto direto e indireto da oração, ou seja, ele nunca pode ser sujeito. Quando eu quero dizer quem, e esse quem está realizando a ação,
eu uso who, o de cima. Mas quando eu quero dizer quem, e esse quem está sofrendo a ação, seja ele objeto direto ou indireto da oração, eu digo whom. E se tiver preposição, eu vou usar obrigatoriamente o whom. Exemplo: with whom, com quem, were you talking? Você estava falando? Se a preposição vier no final da oração, aí você pode escolher entre usar who ou whom. Mas usar o whom é mais formal e o who é informal. Exemplo: whom were you talking with? Por que eu usei o whom? Porque tem uma preposição, só que ela está lá no final. No final da oração, with, que significa com. Então, eu usando o whom, que é o padrão da língua, é uma linguagem formal. Agora eu posso usar o who, só que vai ficar informal, uma linguagem mais do dia a dia. Who are you talking with? Com quem você estava falando? Ok? Próxima palavrinha, why. Why significa porquê, mas o porquê de pergunta, tá? Na resposta a gente usa because. Because. Então, que é o porquê de resposta, né? Então, why do people worry? Por que as pessoas se preocupam? Because, porque they need jobs. Porque eles precisam de trabalhos, né? De empregos, ok? Então, why é o porquê de pergunta, because, o porquê de resposta. Temos também o whose. Whose significa de quem, a quem pertence. Então, eu quero perguntar, de quem é esta foto? Whose, de quem, is this picture? É essa foto. Ou eu posso também dizer, whose picture, de quem, foto, is this? É essa. Fica um pouquinho diferente do português, mas em inglês a gente pode dizer, whose picture is this? De quem foto é essa? Ok? Muito bem. Agora uma observação importante. Quando o what, which, who e whose forem o sujeito numa oração interrogativa, ou seja, numa pergunta, o verbo auxiliar não será usado, não será utilizado. Qual é o verbo auxiliar aqui que ele se refere? É qualquer verbo auxiliar daqueles que indicam pergunta, né? O do, né? Does. A gente não usa, tá? A gente só coloca o verbo principal mesmo, tá? Então, exemplo: what causes infections? O que causa infecções? Perceba que é uma pergunta, mas eu não coloquei nenhum verbo auxiliar. Eu só coloquei a palavra que indica pergunta, né? What, o que? O verbo causes, causa, infections, infecções. Então, não coloquei aí nenhum verbo auxiliar para indicar que é uma pergunta, ok? Então, isso acontece com what, which, who e whose. A gente não coloca verbos auxiliares indicando pergunta com eles, ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!